Olá, eu sou Gleice Belucci e é com imenso prazer que iniciamos a leitura do capítulo 11 do livro Trono sobre Tronos de Davi Rebolo. Falaremos do signo do zodíaco Libra, o trono de Temis. Vamos lá? Signo. O trono de Libra, Balança, recebe seu nome da deusa da justiça Temis. Ele é representado por uma balança e seu período vai de 24 de setembro a 23 de outubro. A balança já é mencionada nos antigos escritos egípcios como um instrumento usado pela deusa Maat, que pesava o coração dos mortos para medir suas obras. Em um prato da balança, ela colocava o coração e no outro uma pluma de avestruz, entre parênteses, representação de Maat, fecha parênteses. Se a balança permanecesse equilibrada, a pessoa estava de acordo com a justiça universal. Do contrário, era engolida por um monstro chamado Devorador do Poente. A balança foi passando pelas culturas como um símbolo da justiça. Maat é identificada na cultura grega como Temis. Mitologia. Maat é a força que sustenta os demais deuses. Os rituais, para ela, são os que mantêm a ordem cósmica do universo. Ela é mais do que a deusa da justiça, da ordem e da verdade. Ela sustenta a harmonia total. Além disso, considerava-se que essa deusa tinha 42 juízes, sacerdotes, principados, que serviam para manter a ordem do universo. Temis, lei da natureza, representa a encarnação da ordem divina, das leis e das tradições dos homens. Em sua honra, os mesmos juízes são chamados de Temistopolol, que significa servidores de Temis. Ela era conhecida e respeitada em Roma com o nome de Iustitia, representando a justiça, as leis e o direito. Temis teve duas filhas, a deusa Dice e Astrea, ambas vinculadas à justiça. Dice era a conselheira dos deuses, intercedendo ante Zeus quando um juiz infringia a justiça. Tinha em sua mão uma espada que usava para partir o coração dos homens violentos e injustos. Quem lhe entregou essa espada foi a deusa Atropos, a inevitável, que representa a morte. Também teve outras filhas, Esíquia, que significa tranquilidade de espírito, e 3 de seu casamento com Dicastes, o deus da justiça, que na realidade é uma personificação dela mesma. Homonóia, a concórdia, Dicaiosina, a retidão, e Areté, a virtude. A deusa Dicastes representa o lado terrível da justiça, provocando terror até nos deuses que sabiam que ninguém podia se livrar dos olhos da justiça. Este deus usava Dicície para vingar e castigar os criminosos, e Amóbia para recompensar os que faziam boas ações. Há uma estrita relação entre as funções de Dice e das 3 eríneas, conhecida como as 3 fúrias. Estas eram Alecto, implacável, que castigava todos os crimes relacionados à moral, e Tisífone, vingadora, que tratava os crimes de sangue. Astrea, cujo nome significa a estrelada, e que se encarrega da justiça moral, se apresenta portando uma tocha e com uma coroa de estrelas. Foi ela quem passou a formar o signo de Virgem. Com o passar do tempo, em algumas regiões, Temis foi adorada como Adrasteia ou Nêmesis, representando a fúria e o castigo dos deuses, as ações dos homens, que alteravam a ordem do mundo. Adrasteia, em algumas histórias, aparece como aquela que cuidou de Zeus em sua infância. Seu nome dá lugar a Didrasken, que significa deusa, justiça, de quem ninguém pode escapar. Culto. Os sacerdotes da deusa Maat, que era filha de Ra, ocupavam um lugar proeminentemente no Estado egípcio, já que eles eram primeiros em hierarquia administrativa da nação. Eles estavam sempre diante do trono de Faraó e, além disso, compareciam todos os dias ao templo em Tebas para dar audiência.
Eles se colocavam entre as colunas do palácio e julgavam todos os assuntos importantes. Contavam sempre com a colaboração dos escritas, notários atuais, que redigiam as disposições e enchiam os registros das decisões. Os juízes do Egito eram considerados pedras angulares, sobre as quais se sustentava todo o edifício do Estado. Eles eram chamados de vizir no Egito, recebendo autoridade direta do faraó e podendo representá-los em diversos assuntos, um equivalente ao atual primeiro-ministro. Eles ocupavam os melhores lugares e os mais próximos diante do faraó nas reuniões públicas e nas festas. A função da deusa Maat era trazer ordem às 5 dimensões conhecidas no Egito: a religião, o Estado, a sociedade, o indivíduo e os cosmos, entendendo este último como o mundo e as estrelas, entre parênteses, tronos. José foi colocado por Deus no Egito como vizir perante o faraó para decidir os assuntos do país. O anel era o selo notarial do Estado que identificava como o único vice-rei do Egito. Gênesis 41, do 39 ao 42, cita: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão. Jesus, a pedra angular e o edificador de sistemas. 1 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8 cita: Para nós, portanto, que credes é a honra. Portanto, para aqueles que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular e como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro declara que a pedra que os edificadores rejeitaram é a principal pedra angular do edifício social. A nação é edificada conjuntamente, assim como é edificado o sistema de leis que a governam e regulam. Os funcionários do Estado que trabalham as leis são os edificadores do sistema judicial. Sistema este que levará o homem à prisão ou o potenciará nos valores humanos. Paralelamente às ruas, praças e colégios em uma nação, se edifica um conjunto de leis que definem os limites e os direitos de cada um. Tais leis são de suma importância, pois elas regularão a moral do indivíduo. Por isso, na antiguidade, o sacerdócio e o rei sempre estavam próximos, pois o rei devia legislar de acordo com o que havia sido aceito espiritualmente como o correto, considerando que o rei era um governo que havia sido posto pelo poder, pela vontade divina. Neste sentido, é que os reis ou governos de uma nação legislam para favorecer ou desfavorecer o culto a um Deus. Israel, que tinha no governo um rei temeroso a Iau, apresentava significativa diminuição dos cultos pagãos. Mas, quando o rei se desenfreava juridicamente, a nação não habilitada para adorar outros deuses, e então o caos reinava. Provérbios 14, 34 diz: A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Temos que entender que a religião e o Estado de Direito não caminham separadamente. Só a Igreja Evangélica tem entendido assim e cedido seu lugar entre juízes. Assim, se o sistema jurídico estiver sem moral, quem o legislar será de acordo com sua natureza, e o resultado imediato é evidente. Será uma legislação que desfavorece o cristianismo e conduz os estatutos bíblicos, e contradiz os estatutos bíblicos. Salmo 11, 3 diz: Se foram destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 119, 142 diz: Tua justiça é justiça eterna, e tua lei é a verdade. Daniel na Suprema Corte da Justiça. Vejamos a história de quando Daniel, seu nome significa Iau é meu juiz, varão santo e irrepreensível,
de quem ninguém podia dizer nada, estava na Pérsia. No Império, cada pessoa adorava ao Deus que desejasse. Era um país de liberdade religiosa e politeísta. Os magos não eram mais fortes, espiritualmente falando, do que Daniel. E os sátrapas não podiam superá-lo em sua sabedoria, pois o entendimento do Altíssimo estava nele. Então eles maquinaram um plano e encontraram uma maneira de prejudicá-lo. A estratégia era deixá-lo em infração jurídica contra o sistema. Daniel 6, 4 e 5 cita: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Agora, a luta de Daniel não era religiosa ou espiritual, passava a outro campo bem diferente. Seu confronto era judicial. Os sátrapas, vigir do Egito, eram os encarregados de arrecadar impostos em províncias e de controlar a segurança, contando com o apoio militar e a autoridade do rei. Eles julgavam os criminosos e informavam sobre qualquer indício de rebelião em sua região. Os sátrapas eram os juízes supremos das províncias, tendo acima deles os governadores, que dependiam diretamente do rei. Eles tinham que submeter os sátrapas às revisões e auditorias. Os governadores tinham autoridade quase ilimitada para indultar criminosos, promulgar leis, contando muitas vezes com o apoio dos sátrapas de várias regiões por causa de favores concedidos, o que eles dava autoridade e peso nas decisões do rei. É por isso que os dois governadores, juntamente com os sátrapas, confabularam contra Daniel e, sabendo que não encontrariam nele corrupção, tiveram que estipular alguma lei que o colocasse fora da justiça. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordavam por conselho, entre parênteses, a Assembleia Legislativa, que promulgues um edito real e confirmes a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel 6, 7, parênteses do autor. Eles planificaram de maneira juridicamente correta. Tinham os 3 poderes do Estado, de acordo: poder legislativo, que eram os sátrapas, o executivo, que era o rei, e o poder judiciário, governadores. E o edito estava selado pelo rei, com o mesmo anel, e sistema jurídico que sustentava toda a nação. As Escrituras nos diz que o rei escutou a acusação e tentou fazê-los desistir. O termo trabalhou implica que ele julgou, advogou, indagou com o máximo jurista para salvar Daniel. Mas não lhes restou resquício legal. Dário estimava Daniel. Ele era alguém em quem confiava e tinha por sua mão direita no reino, mas entendeu que havia caído em uma trapaça da qual não podia se livrar, pois as leis do país eram mais fortes do que ele. Daniel 6,14 nos diz: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Isso nos mostra como um sistema judicial é forte, como o leão de Temis. É possível dizer que a Constituição é mais forte do que um rei ou presidente, e que a legislação é mais poderosa do que os juízes. Este trono de Libra ou Temis não pode ser desconsiderado, pois ele é tão letal e forte como qualquer outro, e nas áreas específicas seu poder é intransponível. Você pode vencê-lo por decreto espiritual, pode até atar este trono por um tempo, mas as leis seguirão seu caminho e o sistema judicial continuará executando as leis. A resposta de Daniel nos parece ingênua e simples, mas há uma riqueza, um código profético interpretado por Cristo nela.
não cometi mal algum. Daniel 6:22. Ele estava declarando ao rei que havia sido colocado para vigiar sobre seus bens e ver onde havia corrupção, deixando-o a par dela. Também para investigar o sistema dos sátrapas e ver que ninguém evadisse o que era do reino por seus próprios interesses. Ele estava mostrando ao rei que o Deus do céu havia achado inocente, pois nele não havia corrupção. Com isso, ele estava selando a sentença de seus inimigos, pois estava levando Dário a observar quem o havia acusado para verificar o porquê disso. Assim ele veria que a corrupção estava neles que, não podendo negociar com Daniel, tentaram eliminá-lo. Então o rei procedeu a eliminar por decreto a quem havia acusado, entre parênteses, juízo em tribunal sem presença da vítima, a Daniel. Jesus, no decorrer dos anos, passou a ter um confronto permanente com os fariseus. São juízes sem títulos, que o julgavam permanentemente, buscando um resquício legal nas Escrituras para incriminá-lo. Lucas 11, 53, 54 nos diz: E, dizendo-lhes eles isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar a sua boca em alguma coisa para o acusarem. João 14:30 diz: Jesus disse: Vem o príncipe, trono da justiça deste mundo, mas ele não tem em mim. Mas ele nada tem em mim. Essas são as palavras de Daniel. Nenhum mal tenho feito, pelas quais Cristo se apresenta no tribunal em que a humanidade seria julgada, assim como todo o mundo espiritual, desde a rebelião de Satanás até o último pecador de todas as épocas. Satanás não encontrou pecado em Cristo. Não havia nada de corrupção em seu corpo. Assim, os acusadores foram despojados, despidos da cruz. Em termos jurídicos, ficaram sem argumento nem evidência alguma contra Jesus Cristo, pois este era varão perfeito e nele não havia trevas. O centurião declarou: verdadeiramente este homem era justo. Justo aqui quer dizer perfeito, sem fissuras nem corrupção. Lucas 23:47 diz: Quando o centurião viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então Cristo toma a ata de decreto jurídico, evidências e provas de pecados, registros de escrivães de Maate, de Temes, e os coloca na cruz, pagando com seu sangue o valor dos crimes da humanidade. Juridicamente, ele nos absolve e o caso é encerrado. Os leões que acompanham a deusa Temis, ou Adrasteia, simbolizam a força que executa a justiça. Os persas, para escarmentar seus opositores, colocaram Daniel entre os leões. Nesse sentido, Daniel foi uma figura profética de Cristo, que foi fechada em uma tumba, descendo ao inferno, porém os leões do inferno não puderam lhe tocar, pois não havia nele mancha nem contaminação. Quando entram ali os juízes, sátrapas e governadores que confabularam contra Daniel, suas vidas estavam cheias de corrupção, de delitos econômicos, entre outros, contra o reino. Tanto que logo que entraram na cova, figura suprema da corte de justiça, foram destruídos pelos leões. Daniel 6:24, com os parênteses do autor, diz: E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos, entre parênteses, representando o sistema jurídico. Poderes do Estado e principados de Temes. Os leões também representam a força da estrutura hierárquica das trevas, os principados que se manifestam em respaldar o trono de Temes. Eles foram conhecidos na antiguidade como as 3 horas, as 3 moiras ou 3 parcas, também 3 eríneas.
sendo uma representação dos três poderes do Estado, três principados regentes do Estado de Direito. Temis, a justiça, teve 3 filhas com Zeus, Cloto, Láquesis e Atropos, conhecidas como as moiras, cada uma possuindo um significado real vinculado à justiça. Cloto, fiar, era a que se encarregava de ter os fios da vida de cada um, com os quais costurava o destino dos homens. Ela foi conhecida em Roma como Nona, já que era a deusa invocada no 9º mês da gestação. Sua representação no poder legislativo é categórica, pois, quando as leis são entretecidas, concedem um destino à sociedade, o qual não pode ser modificado, regulando a conduta do homem. Láquesis, sortear, se encarregava de medir o tamanho dos fios da vida das pessoas, escolhendo se seria curta ou longa. Ela representa o poder executivo, tendo a habilidade de inclinar a balança de Libra para um lado ou para o outro. Geralmente é o rosto visível da ideologia de um partido político. Atropos, a inevitável, determinava como cada pessoa devia morrer, sendo que, ao cortar o fio, a morte era instantânea. Para os romanos, ela era morta, a morte. Ela equivale ao poder judicial, pois, uma vez ditada a sentença nos tribunais, é quase impossível mudar os vereditos. A expressão "minha vida está por um fio" tem aqui uma origem, sendo um decreto que concede o destino de Temis. Temos a figura de Libra e Temis. Temis, filhos com Zeus, 3 moiras. Cloto, a que enlaça. Láquesis, designa o destino. Atropos, a flexível. Justiça, 3 poderes do Estado. Legislativo, legislar, promulga leis, Congresso e Parlamento. Executivo, executa as leis, presidente e primeiro-ministro. Judiciário, administra a justiça, os juizados e os tribunais. A continuidade do capítulo 11 nós faremos no próximo áudio. Eu te aguardo lá.